Feliz sábado, crianças! Nossa, quantas crianças temos hoje, viu? Sabe, quando eu era criança, eu gostava muito de esporte. Eu não sei vocês, crianças, mas qualquer esporte eu estava dentro. Só que o que eu não sabia naquela época é que eu era muito ruim em praticamente todos eles. Só que, talvez por conta de eu ter muitos amigos, eu nunca fui a última a ser escolhida para o time. Mas aconteceu lá da escola deles criarem um time de handball. E lá foi eu, né, me achando, fui lá para poder participar. E me colocaram no gol. E eu achava que eu era a melhor goleira que tinha. Só que era porque eu jogava muito mal na quadra, então elas acabavam me colocando no gol. Só que o negócio vai piorando. Só que teve um torneio fora da escola. E aí formou aquele time e eu, orgulhosa, cheia de mim, falei assim, eu vou jogar, eu sou a titular, eu vou agarrar. E aí nós fomos para esse torneio e vocês imaginam o que aconteceu, né? Nós perdemos. E perdemos vergonhosamente. E nunca mais eu joguei handball, viu? Não me chamem para jogar handball. E aí tem um verso na Bíblia que resume muito bem esse meu momento. Está lá em Provérbios 29 e 23. Diz assim, ó. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será honrado. E hoje eu vou contar para vocês a história de um rei orgulhoso que se chamava Belsazar. E aquele muito conhecido, o humilde Daniel. Bem, há muito tempo atrás, havia uma bela cidade que se chamava Babilônia. Ela foi a capital de um dos maiores impérios do mundo antigo. Mais de 1 milhão de pessoas, era muita gente, viviam atrás dos muros, que eram bem altos, e dos portões, que eram enormes ali em Babilônia. O rei Belsazar, ele reinou depois daquele rei conhecido, Nabucodonosor. O Belsazar, ele sabia sobre Deus, ele ouviu falar sobre o que Deus tinha feito, né, através de Daniel na vida de Nabucodonosor. Só que ele não se importava para isso. E o rei Belsazar, como eu falei, era um rei orgulhoso. Ele foi um rei muito cruel, um rei muito mau. E ele só queria saber de se divertir. E Daniel ficou muito triste com isso. Então, Daniel fazia aquilo que ele mais gostava de fazer. O que era? Orar. Daniel orou e esperou em silêncio o momento em que Deus chamaria ele novamente para poder cumprir alguma missão. E esse momento estava bem próximo. Sabe, fora dos muros, que eu falei que eram bem altos, fora dos muros de Babilônia, tinha um exército bem grande. Era o exército dos Medo-Persas. Ele estava sendo liderado por Ciro. E eles estavam ali prontos para poder guerrear contra a Babilônia. Mas Belsazar achava que ninguém poderia atravessar aquelas muralhas enormes. Então, ele ficou de boa na dele. Falou assim, vou fazer uma festa. Tem um exército tentando invadir, mas eu vou fazer uma festa aqui. E ele fez um banquete, convidou 1000 pessoas para estarem ali naquela festa. E foi uma festa para a adoração de ídolos maus, que aquele povo adorava. E eles beberam. E beberam muito vinho, beberam e festejavam. E o rei Belsazar acabou ficando embriagado. Ele bebeu demais da conta. E aí ele teve uma ideia muito ruim. Ele se lembrou das taças de ouro que foram tiradas lá do templo de Jerusalém e foi levado lá para a Babilônia quando o povo foi levado cativo para lá. E ele mandou trazer aquelas taças. E o povo começou a beber naquelas taças sagradas, as taças que eram usadas no templo. E eles começaram a beber e festejar. E aí aconteceu uma coisa muito estranha. Apareceu, sabe o quê? Uma mão começou a escrever algumas coisas, umas palavras na parede.
todos ficaram assustados. Mas, enquanto eles estavam festejando, estava aquele barulho todo. Quando eles viram, ficou um silêncio. Ninguém conseguia entender o que estava escrito ali. Até o rei Belsazar, ele ficou morrendo de medo. A Bíblia fala que ele ficou tremendo, ele ficou pálido, ele ficou apavorado, não sabia o que fazer. Ele também tentou ler o que estava escrito ali, mas ele não conseguiu ler também. Então, ele mandou que chamasse alguém que soubesse ler. E aí veio lá um bocado de gente para tentar ler. E ele disse assim, ó, se alguém descobrir o que está escrito ali e o significado, eu vou dar uma roupa real, uma roupa bem bonita, um colar de ouro e também vai ser o terceiro no meu reino. Nossa, que prêmios bons, né? Bem, vieram os magos, os adivinhos, os astrólogos. Ninguém conseguiu dizer o que estava escrito ali. Ele não sabia mais o que fazer. Será que ia ter alguém que conseguisse ler o que estava escrito na parede? Bem, a rainha mãe se lembrou de Daniel. Ela soube da história que estava acontecendo lá dentro do salão de banquete, foi correndo lá e falou para o rei, falou assim, você lembra de Daniel? Daniel, aquele rapaz, aquele que sabe interpretar sonhos, que tem muita sabedoria que vem dos céus. Então, ele pode te ajudar. Então, o rei mandou chamar Daniel. E Daniel foi até lá. Daniel foi correndo. O rei falou para Daniel, né, o que ele queria, e Daniel foi direto ao assunto. Não preciso de qualquer recompensa. Daniel não queria saber de qualquer recompensa que ele pudesse dar. Ele estava ali numa missão especial de Deus. E antes dele falar o que significava, ele deu uma bronca no rei. Ele falou para ele que ele não poderia ter utilizado as taças sagradas que eram utilizadas no templo para uma festa pagã. E aí, depois de ele ter dado aquela bronca no rei, ele foi e disse o significado do que estava escrito ali naquela parede. O que está escrito na parede é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Explicação. Mene, o Senhor contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Parsim, Deus dividiu seus reinos e foi entregado às Medo-Persas. Nossa, que coragem, né? E Daniel precisou de muita coragem para chegar lá e falar essas coisas para o rei. E sabe quem deu essa coragem para ele? Deus. E naquela mesma noite, tudo que o Senhor falou se cumpriu. O exército que estava lá do lado de fora, o exército medo-persa, invadiu e conquistou a Babilônia. Bem, agora você sabia que hoje nós somos mensageiros de Deus, assim como Daniel foi? Pois é, às vezes a gente pode ficar com medo de falar sobre Deus para as outras pessoas. Mas saiba que Deus está sempre conosco, o tempo todo, nos dando coragem para falar as suas mensagens. Agora, nós temos que ser humildes como Daniel. E o que é ser humilde? Ser humilde é reconhecer que nós precisamos de Deus o tempo todo do nosso lado. E também obedecer a Deus. Essa é uma atitude que sai do nosso coração e agrada ao coração de Deus. E sabe, ser humilde não quer dizer que a gente tem que ficar quieto, que a gente tem que ficar tímido no nosso canto, ou com medo, ou não quer dizer que a gente é fraco, não. Você vê que Daniel teve ousadia. Ele foi lá com bastante coragem e falou com o rei, porque ele tinha certeza de que Deus estava com ele naquele momento. E Deus deu coragem para ele. Então, que nós possamos, a cada dia, buscarmos ser um pouquinho mais parecidos com Daniel. Vamos orar, então? Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia, por essa saúde, por esses momentos, por tudo. Muito obrigado por esse sábado, que a gente seja como Daniel foi. Também que
Também que a gente esteja coragem para falar o que irá acontecer para as outras pessoas. Te peço em nome de Jesus, amém. Até o próximo sábado, crianças.